Oi, gente, boa noite. Boa noite. Oi, oi. Tudo bem, Maitê? Tudo, eu tô como desconhecido? Tá sim. Ô, gente, mas eu sou a Maitê, viu? Tá certo. Então eu vou dar uma introduzida aqui bem rapidinho, aí te dou a palavra, pode ser? Pode. Tá certo, então. Então, gente, boa noite. Bem-vindos à nossa oficina da noite. Eu vou falar um pouquinho da Maitê, do currículo dela e a gente dá início à oficina. Essa oficina foi promovida pela ALANFA, que é a Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade, do Centro Universitário de Anápolis, a Unievangélica. Ela tem como nome Clínico Geral, Médico de Família e Comunidade. Qual a diferença? Ela vai ser dirigida pela Maitê Benatti Dardal, tá certo? Isso. Ela é médica formada pela Universidade da Cidade de São Paulo, em 2017, residente de Medicina de Família e Comunidade pela Unicamp, professora de Medicina de Família e Comunidade no Sanarflix e professora de Medicina Preventiva nos cursos preparatórios para revalida e residência médica da Sanar. Então, Maitê, bem-vinda e pode começar. Boa noite, pessoal. Bom, é um prazer muito grande estar aqui. Agora eu tô como Maitê, né? Isso, tá sim. Tá, então maravilha, gente. Então, meu nome é Maitê. Como a Sara já me apresentou, eu sou residente de medicina de família, né? Sou extremamente apaixonada pela especialidade. Obrigada. Tô vendo aqui o comentário da Ayla. E realmente eu fico muito impressionada como as pessoas não sabem o que somos, o que fazemos. E por conta disso eu comecei a fazer um pouco de um certo, até eu falo que é um ativismo, mas na verdade uma ferramenta de educação em saúde através das redes sociais, e foi aí que eu conheci alguns de vocês, conheci a Sara, e tenho tentado ensinar as pessoas sobre o que é o médico de família, o que ele pode fazer, enfim, sobre essas características, né? Então, pessoal, para essa oficina, eu queria ver vocês, eu queria falar com vocês, porque a nossa oficina vai ser basicamente uma conversa. Podemos? Vamos lá, Eba! gente, não nos deixe sozinhas. Só para deixar Aê! avisado, rapidinho, eu vou deixar um link de presença lá no chat. Vocês podem preencher só uma vez, que vai valer para a oficina, beleza? Ah, gente, que sucesso. Bom, eu fiz uns slides, mas se eu apresentar os slides, eu não vejo vocês, né? Ou tem alguma forma de eu apresentar e continuar vendo vocês? Acho que não, né? Eu acho que dá sim. Eu acredito que dê sim. Então vamos ver. Você quer tentar? Vou tentar. Ah, peraí. Porque se eu apresentar da forma que eu quero aqui, uma janela. Bom, porque na verdade são perguntas para fazer para vocês. Se eu não me engano, tem como mudar o layout da página e aí dá para você ver o pessoal. Então, beleza. Então vamos. Eu sou jovem, mas assim, eu não peguei esse boom da tecnologia e aí não sei fazer essas coisas. Vocês estão vendo tudo, né? Isso. Pois é, mas eu queria pôr só o slide. Agora é só você colocar como se fosse para apresentar. Mas aí vocês todos aparecem, né? Licença, se você colocar para apresentar somente um guia ou somente uma janela, quando você estiver apresentando e você, por exemplo, estou no slide e eu quero conversar com o pessoal, então se você colocar nele, depois voltar para a apresentação, não muda, eu acho. Tá, então vou tentar assim. Muito obrigada, Alisson, pela ajuda. Brigadão.
Peraí que eu pedi os slides agora, mas, gente, não quero demorar muito por conta dessas coisas. Só vou tentar mais uma vez, senão a gente conversa. Gente, não aparece uma janela só, teria que ser a janela toda. Mas tudo bem, depois eu apresento tudo no final, para dar uma sintetizada. Primeiro de tudo que eu queria conversar com vocês o que vocês entendem que é um clínico geral, um médico generalista e um médico de família? Vamos primeiro falar o que vocês acham que é um médico generalista. Podem falar, gente. A gente tem que conversar para esse negócio dar certo. Alguém? Lucas, quem acabou de graduar em medicina? Exato. Eu também concordo com o Lucas. Para mim, médico generalista é aquele médico que acabou de sair da faculdade, que não tem nenhuma especialização. Perfeito, mas é isso mesmo. E o médico que é clínico geral? Porque no Brasil, hoje em dia em especial, a gente tem um grande problema com os termos. E eu vou explicar depois para vocês como realmente em outros lugares isso fica tudo mais claro. Mas no Brasil, exato, médico que faz CM é aquele que faz residência em clínica médica. Vocês lembram outro nome da residência de clínica médica? Em alguns estados ela é mais utilizada, medicina interna, exatamente. Então, o clínico geral, teoricamente, né? Porque esse nome, para mim, não faz sentido, porque clínico geral, para mim, não é diferente de generalista, porém, no Brasil, o clínico geral é considerado o médico que fez medicina interna, ou seja, quem fez clínica médica. E quais são as diferenças entre... Eu já falo sobre isso. Primeiro de tudo, quero que vocês tentem definir o médico de família, para a gente, então, definir esses 3 grandes termos que a gente vai conversar hoje. O médico generalista, o médico clínico geral, ou o médico interno, né, o internista, e o médico de família. É o mais difícil falar do médico de família, mas vamos lá. Sim, ele fez residência em MFC, mas o que ele faz? Atende a pessoa como um todo? Eu penso que ele não é só pontual, mas que ele tem um acompanhamento e ele leva em consideração o contexto do indivíduo. Às vezes, talvez, numa emergência, não é possível fazer isso, mas o médico da família e comunidade consegue ter esse acompanhamento e considerar o indivíduo na sua integralidade. Pelo menos, para mim, eu acredito que seja isso. Sucesso, arrasou. Aí Lucas disse, atende de tudo um pouco. Então, qual que é a diferença do generalista, que também atende de tudo um pouco, para o médico de família? O que vocês acham? Não só a residência. De família, o médico de família e comunidade, não sei como explicar, mas eu acho que é uma abordagem mais, como se diz, ao longo da vida da pessoa, de todas as fases da vida da pessoa, seja infantil, enfim, a família como um todo vai tratar. Então, acho que isso seria algo diferente. Além da questão de também não ser só... Às vezes, por exemplo, a pessoa pode precisar só de uma conversa. Ela não vai precisar que você passe um medicamento ou diagnostique algo. Então, é muito mais amplificado. Não sei se seria a palavra. Eu penso assim, a diferença. Tá certo. Gostei também da sua resposta, da resposta do Lucas, né? O MFC, ele é um especialista, de fato, né? Estudou com maior profundidade. Então é isso, gente. Agora a gente vai falar agora um pouco de alguns detalhes. Então, assim, vou começar pelo médico de família, né? Começar ao contrário da nossa discussão. Então, o médico de família, ele é um especialista no quê? Em medicina de família e comunidade.
E, exato, é o especialista em tudo que é mais comum e mais prevalente da população, seja da concepção, que eu falo, não é nem do nascimento, da concepção até a morte da pessoa, então abrange todas as etapas da vida. É o médico que ele, além de ter essa competência clínica, ele tem diversas outras competências e habilidades, como, por exemplo, gestão, vigilância. Eu amo, de fato, né? Especialista em gente, é o que a gente fala, mas o médico de família tem que saber manejo de urgências e emergências, tem várias outras competências. Inclusive, existe, né, uma matriz de competências básicas do médico de família e comunidade, que tem várias competências que a gente tem que cumprir ao longo da residência. E é muito legal eu estar aqui dando essa palestra para vocês, conversar com vocês sobre isso, porque eu já estive no lugar do clínico geral não, né, mas do generalista trabalhando na atenção primária, na unidade básica de saúde. Eu achava que eu era super boa, eu pensava fazer residência, perder meu tempo, imagina. Eu achava que eu estava arrasando. E aí, quando eu entrei na residência, eu vi o que é se especializar em, de fato, tudo que é mais comum, mais prevalente, desenvolver várias habilidades para cuidar de pacientes, não só com problemas clínicos de saúde, mas vários problemas biopsicossociais que estão envolvidos aí na vida da pessoa e estão impactando diretamente no adoecimento. Antes eu não sabia fazer procedimentos, né? Então, eu, na residência, consegui adquirir essas habilidades. E o médico de família, onde que ele faz a maior parte da residência dele? Atenção primária, isso mesmo. A atenção primária é só o UBS? Maite, só um minutinho. Eu consegui que ver para você esse método aí que dá para colocar o slide e você conseguir ver o pessoal. Você quer tentar? Como? Quero. Você vai colocar para apresentar, e aí do lado de colocar para apresentar os slides tem os 3 pontinhos, certo? Apresentar, tem 3 pontinhos. Tá, alterar layout. Isso. Aí alterar layout, e aí clicar o design da aba inferior. Tá. Barra inferior. Não achou? Não. Tenta aí a barra lateral. Barra lateral deu. Você conseguiu ver o pessoal? Consigo ver, tô vendo vocês, tô vendo você bem grande, mas eu até acho que eu sei o que é. Eu vou tentar pôr o slide no Google pra gente ver. Então, vamos aqui no Drive. Licença, gente. Maite, se você colocar numa apresentação no Google e colocar só para apresentar uma guia, dá certo. Sucesso, é isso que eu vou tentar. Aí na hora de mudar o slide, você vai ter que voltar. O restante do tempo você consegue ver a gente. Então, vamos ver se vai. Uma guia do Chrome. Última tentativa, vamos ver. Uma guia do Chrome, oficina LASF. Deu? Deu sim. Sério? Que bom. É. O que vocês estão vendo? A gente está vendo medicina de família, clínico e generalista. A gente está vendo o primeiro slide do... Eita, tá, porque eu achei que eu ia ver também. Tá, então eu já sei o que eu vou fazer. Vou alterar aqui, alterar layout. Bom. Então, sucesso. Vocês estão vendo, certo? Vocês estão vendo em formato de apresentação ou ainda está
no Google, sabe? Daquela forma. Não, ainda não está no formato de apresentação. Tá com o slide principal e os outros na lateral. Agora sim. Tá, maravilha. Então, ok, isso a gente já conversou, né, sobre o que é o médico generalista, o médico clínico geral e o médico de família. Então, diferente dos meus slides, eu comecei por uma outra ordem, mas tudo bem, eu não consigo não começar pela medicina de família. Mas então, a gente está falando com o médico de família, ele atua na atenção primária. Ok, corretíssimo. O médico de família, ele é um especialista em atenção primária. E perfeito, pronto. Já respondendo tudo que eu queria. Outros serviços de atenção primária, consultório na rua, consultório particular, convênios, atenção domiciliar, né, o SAD, o CAPES, dependendo, o SAMU também eles já fazem parte de outras redes, mas sim são porta de entrada para outros serviços de saúde, podem ser considerados, e também UPAs, né, unidades de pronto atendimento são consideradas serviços primários. Então, vocês lembram quais são os níveis de atenção primário, secundário e terciário? Vamos falar sobre isso? Quem se habilita? Eu falo para vocês, então vocês estão muito tímidos, gente. É que vocês me conhecem pessoalmente, sou muito louca, vocês iam ficar muito, vamos falar. Mas assim, ó, o nível de atenção primária consiste na oferta de serviços essenciais à saúde, serviços gerais, e é provido por médicos generalistas ou médicos de família e comunidade. E ele acontece nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, em clínicas da família, enfim, nesse tipo de serviço. Já o nível de atenção secundária consiste em especialistas focais, porque o médico de família ainda é um especialista, que vai ofertar serviços mais especializados, com maior densidade tecnológica, e esse serviço ele é oferecido em ambulatórios, em hospitais regionais, mas basicamente isso. Já o nível de atenção terciária, ele ocorre nos hospitais escola, e ele consiste em serviços de altíssima densidade tecnológica, e a profundidade, né, de alta especialização, como, por exemplo, um transplante renal, um transplante hepático. Esses são serviços que acontecem em hospitais terciários, né, em serviços de atenção terciária. A maioria das pessoas, agora eu quero que vocês imaginem uma pirâmide. E essa pirâmide, ela não vai ser em termos de articulação da rede, mas uma pirâmide em termos de número de pessoas. Vocês sabiam que a cada 1.000 pessoas, apenas uma vai precisar de um hospital? E onde que vocês estão se formando? Contem para mim. Onde é o internato de vocês? A maioria no hospital, né? Exato. Então, a gente tem uma formação extremamente enviesada. A gente está se formando para cuidar do um a cada 1.000 que vai precisar. E os outros, né? Quem vai manter a saúde das pessoas? Quem vai cuidar, explicar o autocuidado? Quem vai fornecer os serviços essenciais? Quem vai fazer a prevenção e promoção dessa pessoa? São as pessoas que estão na atenção primária, e a gente vive um paradoxo muito grande no Brasil, e isso está em vigor de mudança, né? Já existem algumas normas, algumas leis para tentar mudar isso, porque nós temos uma necessidade absurda de médicos de família, de médicos generalistas, mas nem o nosso próprio generalista tem capacidade para lidar com o serviço que a gente mais precisa, que é o serviço primário. A minha dupla de residência, ela se formou num serviço super acadêmico, e ela perguntava para mim, amiga, o bebê está pesando 3,5 kg, é normal? Porque eu só vi bebê com transplante, bebê com anencefalia, com não sei o que. Eu falei, putz, amiga, tá normal, tá ótimo esse bebê, tipo, tá pleno. Então, ela teve uma formação, assim, extremamente enviesada, não sabia ela era praticamente uma profissional da doença rara, e não uma profissional de saúde, como teoricamente nós somos chamados, né? Então, a maioria das pessoas vão se beneficiar e vão ser resolvidas no serviço de atenção primária. Só que nós estamos num país que ele não tem a cultura do médico generalista, não tem a cultura do médico de família. Então, as coisas ficam muito complicadas, porque parece que a gente é não resolutivo, mas, infelizmente, não é pela nossa competência técnica, e sim toda uma competência do sistema, e vários outros fatores relacionados que a gente pode discutir um pouco mais à frente.
E também a gente não tem uma educação em saúde o suficiente para que as pessoas entendam o benefício desse nível de atenção, porque as pessoas chegam e falam, olha, eu quero passar para o pediatra. Nossa, mas eu faço esse serviço. Ah, mas eu queria passar com o pediatra. Ah, mas o pediatra daqui, o pediatra dentro de uma unidade de saúde não faz nada diferente do que o médico de família faz. Assim como o GO não faz nada. O GO aprende cirurgia na residência, o pediatra passa em UTI pediátrica, passa em internação pediátrica, e esses conhecimentos que ele adquire nesses serviços, esses outros níveis de atenção, não são aplicados quando ele faz uma puericultura no posto. Ou seja, o próprio médico de família tem a capacidade técnica para lidar com todos esses problemas. Então, o médico de família, ele tem sim a residência dele predominantemente na unidade básica de saúde, é uma residência de acesso direto, com duração de 2 anos. E quantos especialistas vocês acham que existem no Brasil em medicina de família e comunidade? Falem para mim. Podem mandar para o chat se vocês quiserem um pouquinho de paz aí. Eu vi há pouco tempo que eu acho que eram aproximadamente 6.000. Exatamente. Tipo. E você sabe quantos médicos a gente tem no Brasil, mais ou menos? 500.000? Exatamente, é mais ou menos 500.000, quase, né, 500.000. E a gente tem aproximadamente 1,2% de médicos de família neste país. Então, olha só, não dá certo, é muito pouco. Então, quem são os médicos que estão atuando na atenção primária, na estratégia de saúde da família? Quem são esses médicos? Os generalistas. E os generalistas têm o treinamento e a competência suficiente para cuidar dos problemas da atenção básica? Não. Ainda mais E eu digo isso por experiência própria, gente. Então, antes da residência, eu trabalhava em UPA, trabalhava em unidade básica de saúde. E eu tinha sido chamada já na prefeitura que eu trabalhava várias vezes, porque eu pedia muitos exames e fazia muitos encaminhamentos, assim como todos os médicos. E um grande problema que eles tinham é o fato de fato, não ter um controle muito bom sobre esses encaminhamentos, sobre solicitação de exames. E a gestora, ela sempre falava, eu só quero contratar médico de família daqui para frente, eu só quero contratar médico de família. E aí foi quando eu comecei a despertar interesse pela residência, e ela super me apoiou, falou, vá, faça, se der você volte, porque médico sem residência aqui não dá mais, e não só aqui, né, gente, no mundo todo. Então, vamos agora falar de uma confusão de termos que existe no Brasil, né? O médico de família e comunidade, na Inglaterra, ele é chamado de GP, que é o General Practitioner, ou seja, é o clínico geral deles. Nos Estados Unidos já é Family Physician, em alguns países da Europa é o General Practitioner. E por que acontece isso? Porque nesses países você não pode atuar na medicina se você não tiver uma residência médica. Então, a medicina em si, se graduar em medicina, tipo, whatever, você tem que se especializar. E o coitado do Brasil, gente, que o Brasil tá, né? Nossa senhora, o mundo tá lá na frente, o Brasil tá chegando de carroça atrás. Às vezes eu tenho essa impressão em relação à medicina de família. E diferente do SUS. Do SUS já é um sistema bastante fenomenal, porém ele carece dos recursos humanos necessários para que ele funcione, né? Mas o Brasil, ele tentou, através do programa Mais Médicos, né, tornar obrigatória a residência médica. Então, ele queria ter feito isso, em que todo o número de vagas fosse igual ao número de egressos, porém, isso está longe de acontecer. Então, nós temos muitos egressos do curso de medicina que ou não passam na residência, porque são vagas bem mais restritas, e aí vão atender nas UBSs, porque o UBS está sempre precisando, porque ninguém quer trabalhar em UBS, ou vão trabalhar enquanto estudam aí para outra residência, ou ficam nessa carreira. Então, a gente tem uma provisão não especializada para um serviço de atenção primária do nosso país. Vocês sabem qual que é a diferença entre a estratégia de saúde da família, o médico de família e a atenção primária? Podem falar, viu, gente? Eu gosto de falar com vocês. Podem chutar, gente. O que vocês acham que é estratégia de saúde da família? O que vem na cabeça de vocês?
Pelo que eu entendo, a estratégia de saúde da família é mais voltado às visitas domiciliares, o acompanhamento, tudo. Porque uma UBS também tem a demanda espontânea, como a UPA também faz parte da atenção primária, então acredito que essa seja uma diferença. Porque, assim, a atenção primária à saúde, entendam que ela é um serviço, é como se fosse um lugar que vai oferecer os serviços de saúde essenciais. Demanda espontânea é serviço de saúde essencial, tanto que o médico de família, ele tem que saber, ele tem que ter horário para isso na agenda dele, ele tem que ter tempo para atender as demandas agudas dos seus pacientes. A estratégia de saúde da família, minha gente, nada mais é do que a política brasileira para aplicar a atenção primária. Então, quando a gente fala de estratégia de saúde da família e de atenção primária no Brasil, é sinônimo. E o Brasil, ele criou esse nome porque ele queria, né, antigamente nós tínhamos tem toda uma história da estratégia, né, mas antigamente nós tínhamos a função, por exemplo, era um médico clínico, o pediatra e o médico GO, que trabalhavam no serviço primário. Porém, esse esquema, ele não é eficaz financeiramente, ele não é eficiente porque você fragmenta o cuidado da família. E é aquilo que eu contei para vocês. O clínico que passa 2 anos lá no hospital, ele vai fazer o quê nessa UBS, gente? Vai chegar alguém com uma pressãozinha aumentada, ele já vai pensar no cara que teve infarto ou AVC, que é uma minoria, já vai querer pedir eco, já vai querer pedir rota, já vai querer pedir um monte de coisa. E o GO e o pediatra, tudo que eles podem fazer naquele ambiente, nós, médicos de família, também podemos fazer. Então, o Brasil, desde 94, vem tentado aplicar a estratégia de saúde da família, com o médico de família como protagonista médico, né, trabalhando em equipe multidisciplinar. Só que daí ele tocou numa barreira pesada. E aí, vou pôr quem para trabalhar se eu não tenho um médico de família? Então, desde então, o Brasil e o programa Mais Médicos, ele, não pensando na provisão imediata, esquecem isso dos médicos cubanos, mas o programa Mais Médicos, ele foi o programa responsável também pela abertura de novas faculdades e também a abertura de várias vagas de residência. Então, eles começaram a abrir várias vagas de todas as especialidades e começaram a abrir vagas de medicina de família. Vocês acham? Então, eu já falei para vocês que no Brasil nós temos 1,2% de médicos de família. A nossa estratégia de saúde da família, ela é baseada em 2 principais países, Canadá e Reino Unido. Quantos por cento vocês acham que tem nesses países de médicos de família? Podem chutar. Geralmente de 40% a 50%. Então, são países que, como eles têm uma estratégia de atenção primária funcionante, e eles sabem que a maioria absurda, gigante, dos problemas de saúde são resolvidas nesse nível de atenção, o que ele faz? Ele oferta mais vagas dessa especialidade para que a gente tenha especialistas médicos de família, se bem que lá você tem que fazer uma especialidade, pode perguntar à vontade. Então, eles têm uma quantidade enorme de médicos de família diferente de nós. Nós temos 1,2%, eles têm de 40% a 50%. Pode perguntar, Adriano. Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento para perguntar. Eu acho que o Adriano saiu, mas deve ter caído a internet. Tá. Já vai voltar. Tá bom, então a gente espera ele voltar. Mas então vocês entendem que a gente está falando de algo que é novo. Aí, Adriano, o que você tem dúvida? Oi, acabei saindo sem querer. No Canadá, por exemplo, os estudantes de medicina, eles se formam e aí eles vão direto para uma residência. Que no caso seria, pelo que eu entendi, uma residência de MFC, algo do tipo, porque daí eles cumprem, acho que 6 anos, mais 1 ano, ou os 2 últimos anos são de MFC. Eles acabam se formando em médico de família e comunidade lá, obrigatoriamente, ou não? Não, no Canadá eles têm que fazer residência obrigatório, mas esses 2 anos é o internship deles, é parecido com o nosso internato. Então, eles não fazem 2 anos em MFC, depois eles se formam e têm a residência de Family Medicine.
E a residência deles são de 2 anos, mas eles têm um pre-med, eles têm uma carreira médica bem mais prolongada que a gente, eles demoram muito mais para se tornarem médicos, né? Tem que fazer uma faculdade que é o pre-med, medicina que são 6 anos, se eu não me engano, também lá, e os 2 anos de residência médica de medicina de família lá. No Reino Unido, são 5 anos, é a residência mais longa, e eu acho que tinha que ser assim, porque é a especialidade mais abrangente. Mas no Canadá, eles se formam tipo, doctor, tá, e aí? Aí tem que fazer uma residência. Porém, nesses países que tem que fazer uma residência, vamos pensar um pouco pelo lado social. No Brasil, gente, é muito diferente. Quando eu conto a realidade da residência para o Brasil, eles dão risada. Eu tive o privilégio de conhecer vários residentes de medicina de família de vários outros países. E assim, lá eles ganham muito bem, ou seja, eles conseguem ter uma vida estável, podem casar, podem ter filhos, podem fazer o que eles quiserem na residência, porque não é igual a gente já tem uma faculdade extremamente puxada, sai, a residência de medicina de família ela é um pouco mais tranquila, mas ela não é tão tranquila assim. Então a gente fica lá trabalhando loucamente para começar a nossa vida, parece que depois. Então no Reino Unido não tem esse problema, porque o cara vai ganhar bem, vai ter 5 anos muito bem divididos e bem realizados aí de instrução médica, né? Para depois ele atuar. Então, pontos que eu queria, vamos sintetizar o que a gente está conversando. Então, a gente definiu o médico generalista, o médico de família, definimos aí o clínico geral, falamos a diferença de formação entre o médico de família e o médico clínico geral. Lembrando que o médico clínico geral, que é quem faz clínica médica, ele tem quase que 100% do teu preparo nos hospitais ou ambulatórios de especialidades. Então, ele é focado na doença, e o médico de família, como vocês já falaram, ele é focado na pessoa, ok? Então, vocês têm alguma dúvida até aqui? Agora eu vou para o slide, eu não vou ver vocês me respondem pelo áudio. Vocês têm alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, só para sintetizar, então, o generalista não fez a pós-graduação, ele atua onde ele quiser, pode atuar na UBS, no UPA, pode querer fazer neurocirurgia se ele quiser, porque o CRM, né, ele nos permite fazer o que bem queremos e bem entendemos se formos capazes de fazer. Por isso que existem essas várias pós-graduações que a pessoa não se intitula, mas será sempre um generalista sem o RQE, né, sem o título de especialista. E a remuneração do generalista tende a ser menor do que os especialistas que a gente citou aqui, que é a medicina interna, né, o médico que fez clínica médica. Então, a formação é a residência médica de clínica médica, duração de 2 anos, e geralmente é utilizada como ponte para outras subespecialidades médicas. E isso é bastante perigoso também, porque a gente está carecendo totalmente de médicos que têm uma formação mais abrangente. Por exemplo, pediatra. Gente, não existe mais pediatra. Só existe pediatra, eles vão lá e fazem a sub. Então, eles têm uma dificuldade. O mercado está carecendo generalistas como... agora, generalistas não no termo de generalistas que se formam, mas médicos com conhecimento mais geral, seja das especialidades como pediatra, quem fez medicina interna, seja o psiquiatra, porque o psiquiatra vai lá, faz psiquiatria, depois faz neuropsiquiatria, psiquiatria infantil. Então, a gente tem afunilado tanto, né? Existe uma prática aí que é a valorização da biomedicina, da hiperespecialização, e hoje em dia a gente tem um movimento contrapartida aí que está desesperado por generalistas. Por isso, gente, as oportunidades de medicina de família e comunidade, vocês não imaginam. É realmente, assim, um mercado de extremo potencial. Conta para mim, Anne. Estão me escutando? Tô. Então, meu nome é Anne, né, como todo mundo está vendo aí. Eu participei dessa oficina assim, para ter essa discussão, né, da questão da residência. Sou R2 de MFC, em João Pessoa, Paraíba. Que maravilha! E a experiência que eu tive hoje foi quando eu estava atendendo um paciente de 22 anos,
um diagnóstico de sarcoma, né? E ele tinha ido ontem para a consulta com um oncologista e ele começou a ter umas lesões na pele. Umas lesões assim que aparentava ser bem infecção por estafilococcus, né? Aquela coisa bem básica que a gente vê na nossa vivência, né? Na atenção primária. E aí a mãe dele veio hoje para consulta, né? Junto com ele, comigo, porque ele disse assim: eu fui ontem no hospital para consulta com o oncologista, aí eu mostrei as lesões para ele, e ele disse que isso não tinha nada a ver com o câncer, com o sarcoma, e que ele poderia vir na unidade básica para tratar isso. Aí eu fiquei pensando, tá, ele é oncologista, mas antes de tudo, ele é um médico, né? Então, ele fez, tipo, o usuário ir para a unidade básica de saúde, numa situação de fragilidade, né? Porque tá começando já a quimioterapia, para ter esse acesso à saúde para tratar essa lesão de pele, a infecção da pele. Eu achei isso, assim, um absurdo, porque ele disse, não, isso aqui não tem nada a ver com câncer, então vá tratar no posto de saúde. Então, antes de tudo, ele ser um especialista focal, ele é médico. Então, ele não tem essa ideia, né, de ver o paciente no todo, né, é ver só focalmente o sarcoma, e não o que envolve ele. Então, eu tive essa experiência hoje, e outras mais, né. Vocês entendem, gente? Tem mais residente por aqui? Anne, a minha preceptora, a Musa, ela fez João Pessoa do Paraíba e está aqui em Campinas. Ela é uma... ela faz muito... Thaís Machado, mas ela fez... Nossa, quem é? Sabe? Ai, ela é maravilhosa. Ela deu aula pra gente, tá dando aula pra gente, R2, online, né? Pois convidada, e deu na parte de saúde reprodutiva e sexual da mulher. A própria. Ai, gente, que demais. Temos mais uma residente aqui conosco. Então, sucesso, gente. Se vocês quiserem comentar, por favor, vamos complementar essa aula para ficar mais rica ainda, essa oficina. Mas, gente, vejam só o exemplo que a Anne deu. Então, isso acontece muito. O especialista focal, por exemplo, uma cefaleia, tipo, tô com cefaleia, e isso acontece muito na atenção secundária, na atenção suplementar. Pessoas que têm convênio, eles têm uma porta de entrada facilitada para especialistas focais. Aí o cara tá lá com dor de cabeça, ele vai, dor de cabeça, vou marcar o quê? Médico da cabeça, que é o neuro. Aí ele chega lá, o neuro vê, vou descartar algo neurológico. Daí ele vai lá, pede o quê? Uma tomografia de crânio, vai pedir uns examezinhos. Aí ele vê e fala, olha, neurológico tá ótimo. Sabe o que pode ser? Pode ser dor de cabeça de sinusite. Vou te caminhar pro otorrino. Aí vai pro otorrino. Aí o otorrino, nossa, mas tá tudo bem da parte otorrinolaringológica. Será que você tá ansiosa? Então parece uma cefaleia tensional. Quem sabe você não vai se beneficiar de um tratamento psiquiátrico, e assim vai essa cascata. Hoje eu contei no Instagram que eu atendi um paciente que eu falei, foi o exemplo mais incrível da minha vida de paciente com segmentação, fragmentação. Então, um paciente que ele foi lá, porque ele falou assim, nossa, eu preciso passar com um clínico, daí falaram, tem a Maite da medicina de família. Aí ele passou comigo e ele falou, doutora, eu passo com 8 médicos, eu já não sei mais o que eu tenho, que eles falam que eu tenho tanta coisa. E aí fui conversando com ele falou, tenho, tipo, problema de endócrino, eu passo com endócrino. Aí qual que era o problema dele? Ele tinha uma glicemia de 103. De 103. Ok. Que é uma glicemia, tipo, pouquíssimamente elevada, que dá super para ele acompanhar deveria, na verdade, acompanhar com o médico de família, jamais deveria ter sido encaminhado, mas ele não foi, porque ele procurou por conta própria. Ele tinha uma pressão alta de estágio 1, tinha PA de 14/9, ele foi para o cardiologista. E aí também ele tinha uma dorzinha no joelho que foi ocasionada depois de um trauma. Só que daí ele procurou o quê? Um reumatologista. E quando ele foi no reumatologista, ele estava com dor. Aí o reumatologista pediu uma ressonância do joelho. Aí depois essa dor melhorou. E aí ele falou, eu não sei se eu devo fazer esse exame, porque eu tô tão bom, eu acho que foi só uma batidinha. Falei, provavelmente. Então foi muito bom receber esse paciente, ele ficou muito satisfeito com a consulta, ele falou, nossa, obrigada, porque
E ele falou isso, eu não sou só um joelho, eu não sou só uma tireoide, ele tem hipotireoidismo também, não sou só uma tireoide, tá tudo junto aqui dentro. Eu falei, sim, senhor. Então, foi incrível. Para vocês verem. Então, assim, só voltando aqui, então, o foco da abordagem da medicina de família, como vocês já viram, né? É um foco na pessoa, gente. Nós somos especialistas em pessoas. E quais são as nossas principais habilidades? Gente, o médico de família, ele tem que ser tem que ter uma boa competência clínica para a saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde mental, em tudo que é mais prevalente, tudo que é mais comum. Tem que saber manejo de urgências e emergências. Eu trabalho, a Anne deve ter muito contato com isso também, né? Porque imagino que em João Pessoa o acesso também seja bem, bem difícil, mas eu tô numa unidade de zona rural, gente. E é tudo muito, muito, muito longe. Então, eu já atendi acidente de moto, atropelamento, coisas assim, bem traumáticas na unidade básica, porque a unidade básica 1, ela é um serviço pré-hospitalar. Então, o médico de família tem que ter esse treinamento. E o 2, a gente tem, faz parte da nossa competência lá, manejo inicial de urgências e emergências. Então, é muito comum, dependendo do território que você está, ter essa habilidade, né? E o médico de família, ele vai ter essas habilidades, muitas vezes, ditada pelo território que ele está. Então, eu já estive no território de ocupação também com muito usuário de droga, muito usuário de substância psicoativa. O CAPS não dava conta se eu quisesse encaminhar todo mundo. Então, tive que eu ir para o CAPS aprender como maneja melhor esses pacientes usuários de substâncias para que eu mesma pudesse cuidar deles. Então, além disso, o médico de família tem uma habilidade de gestão de recurso, gestão de agenda, gestão do serviço de saúde, a gente aprende isso. Manejo de vigilância, investigação de surto, várias outras coisas. Anne e a Irana vão me complementando aí. Por favor, fiquem à vontade. Então, ok, o que faz a MFC? Saúde mental, saúde da mulher, e saúde mental, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, é muita coisa. Por exemplo, na saúde da mulher, as pessoas não sabiam que a gente pode pôr DIU. DIU é uma das competências básicas, né? O planejamento familiar. Eu até aplico o Implanon. Uma vez uma paciente quis comprar Implanon, eu apliquei Implanon nela, que é o implante. Então, assim, todos os métodos de planejamento familiar, tirando os esterilizantes, né, as cirurgias, a gente consegue fazer. Em relação à saúde mental, a gente maneja depressão, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos que já estão crônicos e estão bem controlados, o psiquiatra manda de volta para a gente manejar. E, de qualquer forma, se eu diagnostico um paciente com uma psicose, mando ele para investigar ou um transtorno bipolar, eu nunca vou abandonar meu paciente, ele é meu. Eu vou fazer a coordenação desse cuidado com um outro nível de atenção. Lógico. Eu podia falar, só acrescentar uma ela já tem alguma comorbidade prévia, né, antes de engravidar, ou ela desenvolve algum diabetes gestacional, né, ou pré-eclâmpsia, essas coisas, a gente caminha para alto risco, mas isso não quer dizer que ela vai ter alta, né, da atenção básica. É aquilo que Maite falou. Ela vai ser acompanhada tanto na questão da atenção secundária, né, na maternidade, no alto risco, mas também na atenção básica, na unidade básica. Então, não tem alta, é a continuidade do cuidado. Criança também, estamos atendendo uma criança que está apresentando retardo no desenvolvimento, posso até encaminhar ela para uma investigação, mas, gente, ela nunca vai deixar de acompanhar comigo. E nós temos o privilégio de, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na medicina de família é visita domiciliar. Eu gosto muito de pacientes crônicos acamados, mas eu gosto muito real de ir para casa das pessoas. Então, todas as consultas primeira consulta de RN eu tento fazer na casa da pessoa, porque daí eu já oriento a mãe com os cuidados, o que ela tem dentro de casa. Então, as outras especialidades dificilmente fazem esse tipo de visita, né? Então, eu que estou numa zona muito rural, tem muitos pacientes que eu tenho que ir na casa mesmo, porque eles não têm condições nenhuma de chegar até o posto. Não tem carro, e, por exemplo, eles teriam que caminhar aí 20 quilômetros para chegar no ponto de ônibus para poder me ver. Então, é muito diferente um território de zona rural como eu estou.
Realmente, assim, eles vivem do que eles produzem, é uma coisa muito antiga mesmo, do jeito que a gente acha que não tem pessoas que vivem assim, mas vivem. Não tem saneamento em alguns lugares mais afastados da zona rural, que são bem humildes. Mas é isso. Então, aqui também tem que ter a competência de urgências e emergências. Inclusive, no Reino Unido, que tem a residência de 5 anos, eles têm um ano inteiro só de urgência e emergência. E aqui outras competências básicas. Então, a gestão em saúde, todas as nossas abordagens são centradas na pessoa, vigilância, pesquisa, sempre também com abordagem familiar e comunitária. Em relação aos procedimentos, é uma das coisas que os meus pacientes ficam mais surpresos quando eu ofereço isso para os meus pacientes. Não sei se a Anne também tem essa impressão, e a Irane também. Por exemplo, eu tenho um paciente que um dia chegou para mim e falou assim, eu queria encaminhamento para dermato, que minha orelha está rasgada. Eu falei, não, vamos resolver já. Dela, o quê? Aí já resolvemos a orelha dela. Nisso eu já vi um monte de verruga, cauterizei tudo, e ela saiu chorando de alegria. Ela falou, eu jamais imaginaria que no posto eu poderia fazer isso. Então, as pessoas não sabem, porque quem trabalhava no posto não era o médico de família que tem esse treinamento, né? Mas eu também tive uma situação muito desagradável essa semana. Eu tenho, para vocês verem como a gente é mal valorizado mesmo. Eu estou acompanhando um senhor de 80 anos, que ele faz 3 meses está apresentando uma fadiga, perda ponderal, está bem anêmico. Daí ele procurou um serviço de saúde, fez um hemograma que estava totalmente alterado, trouxe para o posto, falaram, eu tenho que... Ele voltou do PS e falou, alguém mandaram investigar essa minha anemia. E eu estou suspeitando fortemente de um câncer de intestino nesse paciente. E aí eu pedi de novo o exame depois, quando ele chegou a passar comigo, foi quase um mês depois desse exame do pronto atendimento, e já tinha caído 2 pontos da HB dele. O paciente estava realmente bem mais debilitado, ou seja, o paciente estava aí com sangramento, e eu estou tentando investigar. Só que é um paciente muito rígido, com muita difícil adesão, e ele menospreza muito o posto. Muito. E foi muito triste o que ele fez comigo, mas eu lá, olhando para ele, falando, o que o senhor tem medo de descobrir? Mas ele virou... Aí, durante a consulta, eu estava examinando ele, e ele fazia uso de medicação para pressão alta, e eu falei para ele que a gente teria que suspender, porque a PA dele estava 9/5, por conta desse sangramento, já não precisava mais usar. E aí o paciente falou assim, mas queridinha, você é médica de posto. Eu passei com um cardiologista, 7 anos atrás, ele falou que essa medicação era de uso contínuo. Eu falei, eu sou médica de família, estou me especializando em medicina de família, tá? Né? Mas ele não vai saber o que é isso, mas tudo bem. Eu falei, não, eu estou no processo de especialização. E aí eu até falei, cara, não adianta brigar com ele não vai entender, ele está totalmente vulnerável, fragilizado. Eu falei, o senhor quer que eu ligue para o cardiologista para a gente suspender essa medicação juntos? Não. Falei, tá, o senhor quer que eu chame algum outro médico para conversar com o senhor? Dele, eu nunca fui atendido por uma criança, porque, não sei, eu não tenho tanta cara de nova, mas somos residentes, pessoas residentes são geralmente jovens, né? E eles às vezes são... Imagine, o senhor estava muito estressado, ele está morrendo de medo. Eu entendi toda essa recusa dele como uma fase de negação, né, da doença. Ele está detectando, então, só para mostrar para vocês como com o método clínico centrado na pessoa eu contornei uma situação tão desagradável. Aí eu olhei para ele e falei, gente, ele não tá fazendo isso porque ele não gosta de mim, ou porque ele tá sendo hostil desse jeito, porque ele tá muito machucado. Aí nisso ele quis ir embora, mas acabou voltando no dia seguinte que ele tava um pouco pior, e aí eu sentei com ele e conversei. Eu falei, senhor, o que o senhor tem medo de descobrir? Por que você não quer o meu atendimento, não quer a minha consulta? Aí ele falou assim, porque você vai descobrir o que eu tenho, e eu não quero descobrir, eu acho que eu vou morrer. Aí nisso eu falei, morrer vamos todos, né? Eu também vou. E papo vai, papo vem, eu consegui. Ele pedia desculpa, chorava, ele realmente ficou bastante mexido, mas ele falou, é isso mesmo, doutor, eu não quero que você descubra, porque se você descobrir, eu sei que eu vou saber que eu tenho alguma coisa séria. Então, é um paciente que inicialmente estava menosprezando nossos serviços, mas eu consegui trazer ele um pouquinho para a realidade, né, dando alguns exemplos, mas... É isso, gente, centrar na pessoa independente de tudo. E tem mais um slidezinho aqui.
Então, o médico de família, ele junta, né, a pessoa como um todo, o processo de saúde de doença, e lembrar que a pessoa não é a doença, gente, não existe só cuidar da doença, a gente tem que saber promover a saúde, manter a saúde e toda a sua família, a sua comunidade. Vocês têm alguma dúvida, querem conversar sobre algum tema aí que eu fui citando? Agora é tempos para conversarmos. Eu queria saber em relação aos procedimentos, assim, tem alguns que são mais comuns de se fazer pelo médico de família? Eu acho que varia bastante com o território também, mas os que são mais comuns é sutura, né? Sempre tenho muita sutura para fazer. Sutura, inserção de dispositivo intrauterino, cauterização de verruga, e na minha unidade a gente tem tanto o eletrocautério quanto fazer cauterização química. A gente tem essa. Vocês têm também, Anne, o eletrocautério? Então, a minha realidade já é bem diferente da tua, assim, a gente não tem muitos insumos, Recursos, né? infelizmente, recursos, não tem. O pouco que a gente teve de experiência em termos de procedimento foi porque a minha preceptora é maravilhosa, Denise, e ela, tipo, ela parece que tá. Acho que travou um pouquinho. Anne? Travou. Ai, gente. Gente, a Anne deu ruim, mas tô lendo aqui o comentário de vocês, acho que ela já vai falar, né? Porque realmente varia muito com a estrutura. Mas, continuando dos procedimentos, então, como eu tenho bastante recurso para fazer, realmente, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu sou a costureira do posto, eles falam. Tanto que, assim, eu já passei por 3 unidades na minha residência. As 3 eu convoquei os encaminhamentos de pequenas cirurgias e fui agendando todos para mim. Assim, já fiz, nossa, muita. A minha irmã, ela é GO, ela fala, mas você já pôs muito mais Gil do que eu. Eu falei, pois é, minha filha. Depois fala que médico de família não sabe fazer essas coisas. Mas então, os procedimentos: sutura, dispositivo intrauterino, cauterização de verruga e condiloma, anal, vaginal, adoro cauterizar condiloma. Muito cisto sebáceo, para retirar a excerese de cisto sebáceo, de cisto piloso, de lipoma. Lobuloplastia. Biópsia, quando eu vejo uma lesão suspeita, eu vou lá, arranco um pedaço, mando para análise de pele. Faço também retirada de pinta. Ah, perfeito, para a Anne continuar. Mas basicamente são esses os que eu costumo fazer, mas lembrando que eu tenho estrutura, eu tenho até um eletrocautério. Quando eu vejo o lipoma um pouquinho maior, também na minha unidade a gente consegue fazer drenagem de cisto de Bartholin, e também fazer a cirurgia marsupial, abre o cisto de Bartholin e faz a sutura em volta, também a gente consegue resolver essas coisas. Redução de luxação, se você souber, eu não sou muito boa disso. Deixa eu só complementar, que a internet caiu, desculpa, gente. Tava dando... Tá ótimo agora. Então, na minha realidade, a gente não tem muitos recursos, porque até então, a unidade que eu fui alocada foi caso eu comecei o ano passado, né, entrei na residência, então foi o primeiro ano de residência da unidade. Então, assim, foram vários desafios, porque a equipe, né, estava recebendo residentes, não tem aquela mentalidade, o entendimento do que seria uma residência, né, a questão acadêmica e tal. Então, foi bem difícil, até para a comunidade também, sabe, para entender, né, a gente está lá como residente, se especializando em medicina de família, muitos não sabiam o que é medicina de família e comunidade, sabiam nem que existia. Então, foi um processo de formiguinha mesmo, tanto com a equipe como com a comunidade local. E aí, em termos de procedimento, assim, o pouco que eu tive foi por causa da preceptora, né, que eu disse a vocês que ela leva tudo na mala dela, assim, em termos de insumos,
Ela é top. E aí, um pouco que eu fiz foi cantoplastia, né, que é retirar a unha. Esqueci, verdade, cantoplastia. Lavagem auricular, que é bem simples, né, que não precisa de muita tecnologia. Só um otoscópio, a seringa, né, scalpzinho e tal. Tirar exérese de cisto sebáceo, lipoma, né, essas coisas mais assim. Mas lobuloplastia eu nunca fiz. Drenagem do cisto de Bartolini, né, Bartolinite eu já fiz uma vez. E a questão do DIU, a gente está com um projeto para começar lá na unidade, né, a exceção do DIU. Aí é isso mais que a gente faz. Sutura, né, coisa simples. E outra coisa, eu não sei na unidade que tu tá, Maite, mas aqui em João Pessoa, principalmente, não tem uma cultura de não ter medicação, pelo menos na maior parte das UBS daqui, não tem medicação injetável, as básicas. Na minha unidade mesmo, só tem penicilina benzatina de injetável, só. Então, na minha tem até diazepam, já fiz até manejo de convulsão, tem Aldol, injetável, tem muita coisa. Aqui são pouquíssimas as UBS que têm essas medicações básicas injetáveis que são fundamentais, né? Olha que legal, gente, a diferença de um estado para o outro, né? E, tipo, eu já tive algumas experiências de urgência, porque, assim, a gente acha, a atenção básica não vai ter alguma demanda de urgência, mas acontece. Pode acontecer de tudo, né? Tipo, eu já recebi uma paciente que, inclusive, porque eu estagio numa unidade integrada. Unidade integrada é quando tem mais de uma equipe, né? No caso da minha, são 4 equipes. E aí, aconteceu de chegar um paciente que não era da equipe que eu tô, de outra equipe, com edema agudo de pulmão. Aí eu, oi? O que é que eu vou fazer? Porque não tem nada aqui, né? Aí, imediatamente, fiquei monitorando e liguei para o SAMU, porque em termos de insumo, de medicação lá, não tem nada, infelizmente. Nossa, a gente tem bastante coisa, tem até kit de intubação de sequência rápida, succinilcolina. Tem um desfibrilador, né, um DEA só. Então, e o nosso, você acredita que tem tudo isso e não tem o DEA? Não tem o desfibrilador? Tanto que nós, residentes da rede, a gente fizemos um pedido formal de ter um desfibrilador, porque assim, eu peguei um caso que o paciente estava com um ataque supra, consegui fazer o eletro, estava com um flutter atrial e o paciente parou. E eu sabia que era para uma FV que eu poderia ter, tipo, rapidamente revertido. E foi o segundo caso que eu peguei. Um outro caso eu peguei um ataque supra, mas o paciente estava estável e ele deu tempo do SAMUber chegar e buscá-lo. Mas, como eu estou num lugar que demora muito, aí a gente fez um pedido também, já teve outras paradas no posto, de não ter, poxa, não tenho DEA e tem esse tanto de estrutura. No início eles dizem que vão comprar um DEA desde que eu entrei na residência e eu em breve acabarei a residência e não vejo esse DEA chegando. Mas o coronavírus aqui, a situação da minha região ficou bem feia, eles estruturaram bastante a OBS. Gente, realmente é um sonho. Eu tô, apesar de... Mas eu trabalhei num lugar bem melhor. Antes da minha residência, eu estava numa cidade que é tão rica que tinha galvos, tinha vildagliptina, tinha coisas assim caríssimas na unidade básica. Tudo recurso que eu queria, eles podiam comprar. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma paciente obesa, e aí e ela estava diabética, eu queria tratar ela com Victoza. Aí eu falei para a gestora, olha, tem uma paciente tal, eu gostaria de prescrever essa medicação que é a mais indicada para ela. Ah, quanto custa? R$380. Ah, tá bom, a gente compra para ela. Pronto, e compraram a medicação para ela. E aí, nisso, eu fazia matriciamento com a endócrino, do caso dela, e a gente acompanhou feliz e contente. Realmente tem uma boa estrutura, não posso negar, não. Isso que eu estou na zona rural, ou seja, imagina as zonas urbanas da metrópole devem ser mais estruturadas ainda, né? Mas de medicação a gente tem muita coisa, bastante mesmo, assim, na unidade. Tem Aldol, já cheguei a pegar crise psicótica, daí fiz um Aldolzinho com Fenergan, já pegamos convulsão, já peguei até uma HDA, só faltou, quase que eu improvisei um balão, assim, falei, vou pôr uma sonda urinária aí dentro desse esôfago, ver se dá certo, porque, gente, eu não sei, também chamam a gente de Bela Gil, né, nós somos Belas Gils da medicina, porque, por exemplo, nunca tenho cabinho para pôr bisturi, aí eu ponho no porta-agulhas, daí eu crio um bisturi.
Não tem dreno de Penrose. A gente vai lá, corta o dedinho e da luva estéril e faz como dreno. Então, a gente aprende a criar vários recursos, né? Lógico que tem que ter o recurso para a gente poder criar adaptar o recurso. Mas é para vocês verem, gente, que, infelizmente, veja o relato da Anne, a atenção primária do lugar que ela está não está tão equipada para que ela possa ainda ser mais resolutiva. Entenderam? E isso é muito importante, gente. E o meu, que tem recurso, mas não tem o profissional? Campinas, de onde eu sou. Eu sou de Campinas, faço residência na Unicamp. E tenho uma professora em comum com a Anne. Gente, se a gente... Dizem que se juntar 6 pessoas do mundo, a gente conhece todo mundo, né? O que mais que vocês gostariam de saber? Enfermeiro, gente, pois é. Então, vamos ver uma pergunta aqui. Vocês sentem que a residência permite pegar mão para atuar com segurança em PS? Bom, varia de residência. E existe uma outra residência que se chama Medicina de Emergência, que é uma residência que é do meu noivo. E, infelizmente, existem os mesmos problemas que a medicina de família. Ninguém sabe o que o médico emergencista faz. Acha que... Aí vem o cardiologista e fala, nossa, mas você vai tratar um infarto? Sim, porque ele está fazendo emergência. E aí chegam e perguntam para o médico de família, você vai fazer puericultura de criança? Vou, porque eu estou fazendo medicina de família. E aí o neuro chega para o médico de emergência, mas você vai tratar AVC? Aham, faz parte da competência. Então, se você gosta muito de PS, a medicina de emergência é o melhor treinamento para você. Mas a minha residência, a gente tem muito preparo para isso mesmo, porque a Unicamp, ela é forte de hospital. Então, para conseguir unir o útil ao agradável, a gente tem uma boa base de urgência e emergência. Então, eu passo praticamente 3 meses de R1 em urgência e emergência adulto, pediátrica, de saúde da mulher e de psiquiatria. Então, eu gostei muito e eu tenho bastante mão para manejar PS. Eu me sinto segura. Mas não é toda residência. As outras residências aqui do meu município não passam nem uma semana em UPA, dependendo. Então, acaba aprendendo a manejar os casos de urgência e emergência na própria unidade básica. Maria Clara, eu não fiz cursinho porque, assim, eu não sabia o que eu queria, né? Eu já sabia mais ou menos que eu queria medicina de família, depois quero saber a história da Anne também, e da Irane, mas a Irane não tá aqui ainda? Tá. Não tá, né? Acho que ela saiu. Não, tá aqui sim, a Irana. Aí, sucesso. Para a gente conversar sobre o porquê estamos na medicina de família, né? Porque eu achava que eu sempre gostei muito de tudo. Não tem problema não, daí depois você conta um pouquinho da tua experiência também. Mas eu gostava de tudo, e o meu namorado também, ele gostava de tudo, mas ele gostava de hospital, de PS, de não criar vínculo. Eu já queria alguma coisa ambulatorial, e aí eu me formei e falei, gente, eu não sei, todo mundo decidindo, eu falei, eu não sei o que eu quero. Eu ia prestar psiquiatria clínica, pediatria e GO, uma em cada. Aí eu falava, o que eu passar, eu faço. Mas aí, não, você tem que viver e decidir. Aí eu fui trabalhar e, de fato, a medicina de família já sempre foi uma ideia, mas aí eu tenho esse preconceito, ainda mais que eu fiz faculdade em São Paulo, em que, não sei, acho que quanto maior a cidade, mais eles não entendem sobre isso. Então, eu tive essa barreira, fui, de fato, começando a viver na prática, vi que era isso que eu queria e vim para a residência. E a residência, eu estudava uma outra coisa só para complementar, eu fazia pós de nutrologia, mas por curiosidade mesmo. E eu não ia prestar residência no ano que eu prestei, mas aí, por influência do meu parceiro, eu acabei prestando, porque a gente poderia morar junto, e ele acabou não passando na Unicamp, ele passou na USP. Mas eu sou do interiorzinho de São Paulo, do estado de São Paulo, e aí São Paulo fica mais ou menos aqui, e Campinas fica bem no meio, então eu queria estar geograficamente nesse lugar. Tanto que na entrevista da minha residência, eles perguntaram, por que você quis vir aqui? Eu falei, o programa me interessou, mas também a geografia me interessou muito. Eles me lembram disso até hoje. Mas eu não fiz cursinho, eu não me preparei para a prova de residência. No meu ano foi um ano de 4 por vaga, concorrência na Unicamp. E o que eu fiz, eu sempre estudei demais no meu dia a dia, eu sempre estudei muito meus casos. Então, eu acho que isso me ajudou a me preparar e eu fiz as provas anteriores, eu fui super bem na prova.
e acabei passando, mas também não foi aquela concorrência absurda. E tem aumentado bastante a concorrência do MFC. Então, esse ano já foi 16 por vaga. Antes tinha sido 4. Imagina. Anne e a Irane, se puderem compartilhar como que vocês foram parar na MFC, acho que vai ser super legal também, porque cada um tem uma história. É muito legal. Então, eu me formei, na verdade, minha vida acadêmica é bem conturbada, no sentido de que eu fiz os 2 primeiros anos da graduação no Rio de Janeiro, porque foi o único lugar que eu tinha passado, pela bolsa do ProUni, né, que eu fui bolsista pelo ProUni, na graduação. Aí consegui, na verdade, eu sou natural daqui, de João Pessoa, e aí eu consegui a transferência do curso para cá, então concluí a graduação aqui, né? Concluí em 2018, e aí eu tive aquela experiência, né? Recém-formado, pega plantão, né, e tal, e só que assim, eu não tenho muito esse perfil de emergencista, né? De atender na emergência, sou mais daquela da conversa, entendeu? De acompanhar o paciente, longitudinalidade, aquela coisa mais calma, apesar que tem coisas que não são tão calmas na atenção primária. E aí, eu, antes de entrar na residência em 2019, tive a experiência de trabalhar na atenção primária, e é uma coisa totalmente diferente, como a Maite falou, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar na atenção primária antes da residência, né, e agora na residência, totalmente diferente, você tem outro olhar, você tem ferramentas, né, a instrumentalidade da medicina de família, lhe dá mais opções, ferramentas para você atender o paciente, né, com esse olhar mais da pessoa em si, não da doença, né, outra experiência totalmente. Aí eu trabalhei até fevereiro, né, antes da residência, e aí, assim, eu tinha a mentalidade de fazer GO, porque eu gosto muito de saúde da mulher. Só que, por questões geográficas, como a Maite falou, eu me casei no início de 2019, e aí meu marido já trabalhava aqui, então não tinha como eu ir prestar residência também para outros lugares, e não tinha me preparado, vamos dizer assim, para estudar mesmo para residência. E aí, no meio da dúvida também, e por influência também da minha atual preceptora, que, na verdade, assim, foi uma coincidência incrível. Quando eu passei no rodízio de saúde coletiva, né, no internato, eu era interna e ela era minha residente, né, então ela me acompanhou. Olha. E aí, quando eu entrei na residência, eu descobri que ela ia ser minha preceptora, então foi uma coincidência, assim, sem nem como explicar. E aí, gostei da questão da saúde coletiva, quando passei no internato, né, me identifiquei, e na dúvida também eu me encontrei na medicina de família. Então, uni, né, a questão da dúvida com a questão geográfica, prestei a residência e passei. Comecei em 2019. Com graças a Deus, vou terminar próximo ano, e é isso. A Irana, ela estudou na UFRB, me formou no ano passado e teve muita influência dos professores para fazer MFC. São 14 médicos de família e durante a graduação também me identificava mais com a saúde da família. Que bom! Alguém que já meio que foi direto ao ponto, né? A minha graduação, a gente teve bastante experiência com a PS, então é uma das poucas faculdades aqui que eu vejo que tem uma boa introdução a esse assunto. Já onde eu faço residência, na Unicamp, é muito engraçado, porque a gente passa em alguns estágios, em alguns ambulatórios por lá, e eles não entendem, assim, os coitados dos alunos passam, tipo, em ambulatório de neurovascular, e mal passam na UBS, então eles têm muita dificuldade, mas muitos, assim, já vêm com essa pegada de querer fazer APS, porque a gente está crescendo muito, tem muita oportunidade. A Sanar me encontrou porque eles estavam precisando muito de médico de família e tinha uma dificuldade aí de encontrar médico de família, tipo, porque não tem, gente, não tem médico de família. Então, a gente tem que ser médico de família, tem que ter mais, gente, tem que seguir essa área. Ela é maravilhosa, a gente tem que
Valorizar a atenção primária, valorizando a atenção primária. Eu vi que tem uma pergunta da complementação aqui. Vamos ver aqui. Maite, é verdade que a complementação da MFC é a melhor do mundo? Não. Aliás, nem tem. Aliás, a complementação da MFC da Unicamp começou esse ano. Ano passado não tinha complementação. A gente ganhava a bolsa do MEC de 2.890 e 93 centavos, que todo residente sabe muito bem, até os centavos, porque isso faz diferença, minha gente. Para quem se mantém com esse dinheiro. E esse ano a residência da Unicamp, ela integrou com outros lugares e está criando uma residência integrada no município de Campinas. Porém, as pessoas me perguntam se eu recomendo essa residência nova. O programa antigo era muito bom. Eu ainda estou seguindo o programa antigo porque eu entrei no programa antigo, mas eu estou recebendo a complementação. E totaliza 10 mil, mais ou menos. A complementação é de 7 e alguma coisa. Não é a melhor do mundo, não, viu? Tem outras melhores. A melhor, eu acho que é Santa Marcelina, que acho que chega a 11 mil, alguma coisa assim. Mas a residência, atualmente, ela integrou, então a intenção é criar uma residência unificada, que o programa seja igual, mas a Unicamp é a mais antiga aqui em Campinas, eu sou a 21ª turma de residência, e agora a gente simplesmente não sabe como vai ser o programa novo, porque o meu programa segue o programa antigo, né, então eu não estou vivendo o que vai ser daqui para frente, e aí veio um tal de coronavírus, né, que deu uma bagunçada. Então, eu recebo muita pergunta sobre o meu programa de residência. Na Unicamp são 4 vagas, aumentou para 12 vagas. A tendência é aumentar até 20 vagas, que é o que eles querem, que o governo está exigindo. E sabe lá Deus o que será no que vem. Eu falo, quem quiser, quem tiver aí prestes a prestar residência, quiser mais detalhes, depois me procura no fim do ano, que eu talvez vou saber um pouco mais. Alguma pergunta? Você saberia falar sobre um pouquinho do R3 em medicina? Posso. Então, a gente tem algumas subs, né, em medicina, não sei de sub, né, mas algumas outras áreas que a gente pode se aprofundar mais na medicina de família. Uma delas é gestão, cuidados paliativos. Tem alguns lugares que aceitam MFC para fazer geriatria. E rancenologia é uma das sub-áreas da MFC, e tem alguns lugares que tem R3 de medicina de família avançada, ou medicina de família R3, ou MFC / preceptoria. Eu acho que, assim, se você tem intenção de se aprofundar num desses temas, acho que vale super a pena. E é isso. Mais alguma coisa? O que mais, assim, o que você gostaria de saber? Não sei se eu consegui responder. Não, era mais em relação às possibilidades mesmo, o leque que tem em relação ao R3. Existe um desejo de criar, pela sociedade brasileira, um R3 de medicina de zona rural. Você chegou aí no congresso, Anne, ano passado, de Cuiabá? Não, felizmente não. Porque tem uma MFC que teve várias. Eu, como gosto muito de zona rural, tudo que tinha zona rural estava colando lá. E existe o desejo de criar um R3 de zona rural, de medicina rural, né? Porque aí a gente aprenderia, tipo, fazer apendicectomia, umas coisas tipo cesárea, porque a pessoa tem menos chance de morrer com eu fazendo isso do que pegar um barco de 46 horas e chegar na cidade grande, entendeu? Então, existe essa tendência, né? Tem alguns lugares que já tem medicina de zona rural e zona remota como sub, alguns países. Na Unicamp tem só gestão. E, de fato, Andréia, os planos de saúde estão captando agressivamente médicos de família para reduzir os custos. E uma coisa muito triste é que é uma dor pessoal, não sei se a Anne e a Irana sentem a mesma coisa, mas para a gente que faz a residência, eu estou no processo de procurar concurso público para prestar, e nenhum concurso exige a residência. Aí eu me recuso a prestar, porque, gente, eu passei todo esse perrengue da minha vida, me capacitei, eu exijo que eu seja reconhecida como uma especialista daqui para frente, né? E o SUS, ele infelizmente não coloca nem aumento de pontuação
para médicos de família. Então, existe um grande problema. Mais de 40% dos médicos de família de verdade, intitulados, eles não estão na atenção do SUS, eles estão na atenção suplementar, por conta dessa maior valorização e de dificuldade de lidar com recurso. Então, imagine para a Anne como que é trabalhar, gente, todos os dias no lugar, e se chega uma emergência, você não tem o que fazer. O mínimo você não tem. Então, isso é muito frustrante para o médico, e lidar também com a profundidade da dor das pessoas, enfim, é uma área maçante, né? E quando você não tem recurso, você acaba transferindo essa culpa para você. Então, você acha que a pessoa morreu, uma pessoa parou e morreu porque eu sou incapaz de resolver uma parada, mas não, é porque, e aí, eu não tinha um desfibrilador, então como é que eu ia fazer? Daí a intenção que dá a médica do posto é ruim, porque nem isso ela sabe conduzir, mas a médica do posto não tinha recurso, porque eu estava no posto. Então, a gente tem que brigar muito pela estruturação da atenção primária. É uma coisa, gente, que eu e vocês não estaremos vivos para ver. Mas se a gente for, aos poucos, mostrando a importância, é uma vanguarda, né? Você está lutando por uma coisa nova, você está fazendo praticamente uma coisa nova, gente. Tipo, eu estou num país que valoriza extremamente o modelo biomédico e a subespecialização. Eu estou querendo ser médica de família, ir na casa das pessoas, cuidar delas, fazer um cuidado integral, com uma bela de uma competência cultural. Então, muitos dos meus pacientes não tomam remédio, querem implantar as fitoterapias em casa e assim seguir, e tá tudo muito bem. Então é isso. É uma área incrível, espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do amor que eu tenho por isso, um pouco qual é a minha opinião a respeito dos médicos que prestam prova de título. Então, gente, infelizmente, a residência no Brasil não é para todos. Para você fazer residência, você já tem que ser privilegiado, né? Então, se eu tivesse um filho, um marido, não dá para fazer uma residência que paga R$ 2.800. Então, eu não julgo quem não faz residência, porque eu sei que é difícil. Entendeu? Eu tive que, no R1, trabalhar, procurar renda extra, mas eu tinha tempo para isso, eu tive que dar plantão, comecei a dar aula, comecei tudo que eu podia fazer para conseguir me manter, porque já não tinha mais ajuda dos pais, e muitas pessoas não têm o privilégio de ter ajuda dos pais. Então, eu não julgo quem faz pós-graduação ou faz alguma coisa, estuda para passar no título. Mas se você tem... medicina de família, a gente não tem essa desculpa, porque ela é realmente uma residência que em muitos lugares ela tem essa complementação. Mas é diferente, né? A residência, ela tem uma curva de aprendizado assim, né? Então, quando você trabalha e estuda, você, lógico que aprende, você vai ganhando experiência. Só que quando você entra num programa que vai te capacitar nessas competências básicas, que vai te treinar para isso, você aprende muito mais rápido. Então, eu realmente termino esses 2 anos como se eu tivesse trabalhado aí muito mais. É realmente um período de bastante desenvolvimento. E quem presta a prova de título não teve essa oportunidade. E acaba muitas vezes se focando na parte teórica da prova de título e não sabe pôr um DIU, não sabe fazer os procedimentos. Então, eu não sou contra, porque eu entendo, eu vejo realidade. Uma das minhas colegas do internato, ela era casada, tinha 2 filhos, e ela falava, meu sonho é ser pediatra, mas eu não tenho condições de fazer pediatria. Como é que eu vou fazer pediatria e manter uma família com R$ 2.800? A gente sabe que muitas pessoas fazem isso, mas ela falava, eu sei que eu posso ganhar muito mais e fazer uma pós. E agora ela é o que ela faz, mas é o que estava dentro da realidade dela. A gente também tem que se entrar no médico, vamos fazer uma análise centrada no médico, do que é importante para esse médico, o que ele está podendo fazer agora. Eu estava super podendo me mudar, pagar um aluguel, pagar transporte, pagar uma nova comida, para que eu pudesse me especializar. Então, eu tive esse privilégio. Mais perguntas? Como se pode preparar na graduação para fazer MFC? Estuda os seus casos, estuda os seus pacientes, faça aí no 6º ano algum curso preparatório que você não se dedique único exclusivamente para isso, se você quiser, para você ajudar a revisar, mas também não acho que curso preparatório é a coisa mais útil do mundo, apesar de eu dar aula para isso.
mas eu acho que ou você faz depois, trabalha e faz o curso preparatório, ou faz o curso preparatório, porque a gente sabe que as nossas residências são vagas muito reduzidas em comparação à necessidade, ao tanto de pessoas que querem fazer. Mas estudem seus casos, gente. O internato inteiro, eu tive o meu caderno de casos. E isso foi o que me fez passar direto na residência, é isso que me fez, assim, ser uma médica melhor, juro. Então, eu anotava, tipo, hoje eu atendi fulano, 26 anos, casos que me davam nó na cabeça, tipo, os casos que eu já ia sabendo, e eu faço isso na residência também. Então, eu anoto, tipo, criança com pé torto. Tá, daí eu vou estudar. Por que ela tá com o pé torto? O que eu faço com o pé torto? Eu acompanho o pé torto? Como que é? Daí eu leio, eu não escrevo isso, mas eu simplesmente leio. Eu me gera essa dúvida. E no internato, eu tinha esse caderno de casos de todos os estágios. Eu tinha um caderno para cada estágio. Essa era a minha metodologia de estudo. Claro que existem várias outras. Mas como eu não fazia cursinho, eu estava preocupada com a minha vida, eu estudava muito meus pacientes, muito meus casos. E isso foi o suficiente para eu ir bem numa prova de residência. E também me ajudou muito na vida, gente, porque a gente pensa na residência, mas não se esqueçam que tem a vida. E a prova de residência, ela cobra o que não cai muito na vida, dependendo da prova. Mas eu acho que é assim, se dedique, estude seus pacientes e se foque no que é mais comum e mais prevalente, tente se formar um bom médico para você ser um bom residente. Maite, você acha que com este aumento de médicos se formando no Brasil, a especialidade de medicina de família será prejudicada? Não, nem um pouco, muito pelo contrário, está sendo mais valorizada, mais no setor privado. Infelizmente, mas a quantidade de médicos que a gente tem, que estão ocupando aí, continuam ocupando o espaço de estratégia de saúde da família, o médico de família está sendo cada vez mais diferenciado pela sua competência, né? Assim como no pronto-socorro. O médico do PS, que é o recém-formado, porque eu também já fui essa médica, ela é extremamente menos desejada e menos valorizada do que o médico emergencista, que tem um índice de mortalidade bem menor, utiliza bem menos, eles estimam que num plantão que você contrata um recém-formado e um emergencista, você economiza mais de 10 mil reais. Porque o emergencista sabe o que faz, sabe o que usa. Gente, o livro, o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, ele é perfeito. Eu, na graduação, eu usava o Cécio. Se eu soubesse que existia o tratado, gente, minha vida tá feita. É perfeito. É muito bom. Ainda há um preconceito entre outros residentes de outras áreas, como cirurgia em relação à medicina de família? Eu não tive experiência negativa nenhuma, porque, por exemplo, eu passava no pronto-socorro da minha residência, eu lembro que um dia eu atendi um abscesso, aí o preceptor falou, chama a cirurgia para drenar, eu falei, não. Ele, por que não? Eu falei, professor, é um abscesso. Ele, não, mas quem drena abscesso aqui é a cirurgia. Eu falei, professor, eu sou da medicina de família, posso drenar? Ele, pode. Aí fui lá, na cirurgia, pedi pro residente, você dá licença, por favor? Ele, por quê? Porque eu vou drenar um abscesso. Ele, mas ninguém passou esse abscesso pra mim. Eu falei, não, mas eu mesmo vou drenar, tô a fim de drenar. Ele, nossa, você é residente da clínica? Não, sou da medicina de família. Nossa, daí nisso ele ficou comigo conversando e eu drenando abscesso. E aí super consegui um respeito, assim. Na psiquiatria, na psiquiatria eu cheguei lá, daí, tipo, tava no pronto-socorro, é um psicótico, o residente da psiquiatria vai atender com você. Não precisa? Eu sei atender psicótico. Com licença, eu vou lá e eu discuto com vocês. Então, assim, eu fui impondo o meu, mostrando que assim, peraí, eu sei. O meu primeiro estágio da R1 era o estágio que a gente tinha, os nossos estágios nunca são totalmente fora, não sei como são da Anne. Então, assim, na GO eu passava toda terça, e o resto eu ficava na unidade básica, mas na GO eu tinha alguns ambulatórios de planejamento familiar, e à noite eu dava plantão no pronto atendimento para fazer parto, essas coisas. E o professor falou, mas tem que R1 da MFC, a R1 da GO vai examinar com você. Eu falei, quê? Não precisa. O que ela sabe de exame físico eu também sei. Ginecológico dele, é verdade. Eu virei para a menina, você sabe fazer amnioscopia? Dela, não. Eu falei, eu também não. Então, aqui que você vai me ajudar se eu também não sei, se você também não sabe. Daí nisso eu fui muito conquistando meu espaço. Então é isso, gente. Existiria preconceito se a gente não se comportasse como médicos. Eu não me comporto como interna lá. Tanto que um dia perguntou, você faz tudo o que o interno faz? Eu falei, não, de jeito nenhum.
eu sou médica residente. Aí, por exemplo, eu estava, infelizmente, nesse momento, né, eu fui designada para cobrir a enfermaria do Covid, e aí tinha um paciente que tinha que fazer uma paracentese. Vou ter que chamar alguém para fazer. Eu falei, não, eu faço a paracentese. Vamos passar um acesso venocentral? Pô, acesso venocentral daí não é do meu dia a dia. Mas eu falei, eu passo também. Vamos lá, a gente passa. Então, assim, é se impor, mostrar que você faz uma especialidade que é reconhecida, que as pessoas têm que aceitar. Agora, não sei se a Anne viu, mas parece que existe um professor muito famoso na medicina de família, que ele dá aula de músculo esquelético, e ele fez um congresso, e a AMB emitiu um comunicado dizendo que a medicina de família não pode fazer isso porque é uma sobreposição de especialidades. E aí eu me pergunto, uma das principais queixas na atenção primária são dores musculoesqueléticas. Então, se eu atender dores musculoesqueléticas, eu estou transpondo uma outra especialidade, então perinatal também, puericultura também, então tudo também. Então, assim, me deixa muito claro que a própria Associação Médico Brasileira não sabe o que é um médico de família. Então, a gente está perdido, né, gente? Então, bora com muita paciência que a gente vai mudar esse cenário. Mas eu acho que esse é um dos principais efeitos colaterais de você ser médico de família. Ninguém sabe o que você é, tem que ter muita paciência. Ninguém sabe o quanto você pode fazer, o que você consegue fazer. Por exemplo, foi engraçado nessa enfermaria também, que durante a visita, mas o paciente não adere à insulina, não sei o que. Eu falei, gente, ele tem idade para pegar a caneta de insulina. Aí o professor, nossa, jura? Eu falei, sim, gente. Aí nisso eu entrei em contato com a farmacêutica do posto dele, já programei tudo para alta, e nem era meu paciente, ajudei a menina para o paciente ter alta já com essa estrutura de ter a caneta de insulina, porque ele tinha dificuldade de adesão, porque ele não sabia ler e ele não conseguia fazer a própria insulina, gente. Então, a pessoa provavelmente que prescreveu não conseguiu avaliar esse paciente de forma individual, decidir compartilhar o trabalho. E eu tive um paciente do Covid, que foi muito engraçado eu voltar como R2, com todas essas ferramentas, voltar para um ambiente tão terciário, que está nem aí para o paciente, muito mais para a doença, e numa pandemia, conseguir trazer o método clínico centrado para a pessoa, conseguir trazer o cuidado do paciente integral. Então, eu estava cuidando de um senhor que ele era pedreiro, e ele teve um Covid bem intenso, ele ficou na UTI, ele voltou na enfermaria, onde eu cuidei dele, eu não fui para UTI, e ele ficou com sequela pulmonar, e ele ia ficar dependente de oxigênio. E aí o paciente falou, poxa, doutor, eu sou pedreiro, eu não vou conseguir trabalhar, né? Eu falei, o senhor não vai mais conseguir trabalhar. E aí era um paciente que nunca tinha pago, ele sempre foi autônomo, né, que é o freela ele era freelancer, ele não tinha INSS, ele não tinha nada, ou seja, gente, esse paciente ele ia embora da internação para a rua, praticamente, porque ele não tinha renda nenhuma, porque o único trabalho dele, que ele tinha uma renda bem baixa, ele não pode mais executar. Aí nisso, chamei a assistente social, discuti o caso com ela, consegui chamar o psicólogo para conversar com ele, então fiz toda uma articulação multidisciplinar que eles jamais imaginariam. Também tive uma paciente que ela estava com muita disfagia, daí liguei para a nutricionista. Aí eles falaram, os residentes da Infecto, nossa, eu nunca pensei em ligar para a nutrição. Eu falei, óbvio, gente, não é a gente que tá nutricionista, tá lá para isso. É maravilhoso discutir com a nutricionista. Aí foi super legal, e aí eles começaram a ver, eles falaram, nossa, mas foi muito legal ver o pessoal da MFC passando aqui, porque a gente tá mais humano. Eu falei, que bom, deixei meu legado aqui, porque, né, enfermaria, essas coisas, a gente não faz mais, né? A gente não tem estágio de enfermaria, não tem nada, tirando urgência e emergência, a gente não tem esses serviços, mas uma pandemia, né, me levou até lá e eu consegui mesmo assim fazer um pouquinho do que eu gosto de fazer. Gente, acho que já está na hora da gente encerrar, né? Mas eu tenho um Instagram que é @maitedadal, que eu costumo postar um pouco do meu dia a dia. Anne e a Irane postem de vocês também, se vocês fazem se vocês fazem alguma coisa assim. Eu estou até pesquisando a educação em saúde sobre o papel do médico de família e comunidade através das redes sociais, estou fazendo essa pesquisa, esse trabalho, porque eu acho que é uma ferramenta potente de educação em saúde sobre o nosso papel, porque se a gente não tem medicina de família na graduação, não tem medicina de família bem visto no nosso dia a dia, então bora usar alguma fonte mais comum que possa chegar essa informação a todos, né?
A leitura eu indico várias, tem que ver de acordo com o que você tem mais interesse, assim. Anne, muito obrigada aí por ajudar tanto. A Irane também. É a Irane, a Irana? A Irana, né? Que nome lindo. A Irana. Que diferente. A Irana, desculpa. É porque é Anne, daí eu pus o E no outro. Então, gente, muito obrigada. De verdade. Espero que vocês tenham gostado da oficina, que o objetivo aí de diferenciar os outros médicos e principalmente de valorizar o médico de família seja cumprido. E saibam que é uma das especialidades com maior prognóstico no nosso país, ela vai crescer muito, existem muitas oportunidades, eu mal terminei a residência, já tenho convite para convênio, já tenho um monte de oportunidade, e justamente pelo fato de eu estar numa especialidade médica que está sendo muito valorizada agora, aos poucos. Então, Maitê, em nome do Congresso, eu queria agradecer você, agradecer por você ter aceito o convite para dar essa oficina fantástica, porque eu particularmente acredito que pelo feedback aí do pessoal no chat também, foi excelente, ver essa realidade mais de perto, essa troca de experiências, né, ver a medicina de família ali na prática mesmo, o que ela é capaz de proporcionar para as pessoas. Então, é isso, muito obrigada. Queria agradecer também o pessoal aí por ter participado. E é isso, gente. Obrigada, gente. Um beijo, viu? Até mais. E aí, qualquer convite, qualquer outro evento que vocês quiserem, podem vir atrás de mim, que eu amo fazer isso. É muito incrível poder estar me conectando com vocês e poder trazer um pouquinho dessa vivência. Com certeza. Então, um beijo, gente. Boa noite aí para vocês. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.